Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Nikola Tesla, considerado um dos 100 inventores mais influentes da história da humanidade. O Tesla, ele nasceu na Croácia, em 10 de julho de 1856. Era o quarto filho de 5 e nasceu no meio de uma noite de tempestade. Ah, já na escola já tinha grande conhecimento matemático, fazia muitas contas de cabeça. E em 1878 ele se mudou para Graz, na Áustria, onde fez engenharia e foi trabalhar depois na França, no começo das indústrias do Thomas Edison, que havia descoberto a energia, né? Em 1884 ele se mudou para os Estados Unidos e foi procurar o Thomas Edison ele mesmo, com uma carta de recomendação, na tentativa de conseguir um emprego direto com ele. Nesse momento, no primeiro encontro deles, fez um desafio ao Thomas Edison, que ele aceitou, o Thomas aceitou o desafio, que ele poderia pegar aqueles motores todos dele e aumentar de forma significativa a eficiência. E ele conseguiu fazer isso. Conseguiu aumentar a eficiência e quando foi receber o prêmio que o Thomas Edison havia prometido para ele, segundo afirma a história, a única coisa que ele conseguiu foi um aumento de salário de 18 dólares. Então isso gerou a demissão dele voluntária e começo da guerra, que vamos dizer a guerra entre as correntes, que é conhecida na história, entre o Tesla e o Thomas Edison. Aqui a gente vê uma foto histórica, um desenho, né, falando que ele não se importa do Thomas Edison ter roubado a ideia dele, só se importava o fato de o Thomas Edison não ter nenhuma ideia dele própria mais, né? E uma frase do Thomas Edison dizendo que não havia regras nesse mundo de negócios, né? Porque o Thomas Edison, além de ter inventado a lâmpada, ele também tinha inventado a forma de cobrar pela energia, né? Então essa guerra das correntes era a guerra entre correntes contínuas, que era do Thomas Edison, com a corrente alternada, que também conhecida como AC. E você sabe quem venceu, né? Hoje nós usamos a corrente alternada do Tesla, né? Que foi um concurso que teve nos Estados Unidos, onde a empresa Tesla Westinghouse foi a vencedora, era o parceiro do Tesla naquela época, era o sócio, era o Westinghouse, e do lado o Thomas Edison, ele tinha a JP Morgan. Se você não conhece, pesquise depois, você vai descobrir muitas histórias desse homem muito rico, que inclusive emprestou dinheiro para os Estados Unidos em momentos de guerra. A vantagem da corrente alternada do Tesla é que ela podia suportar maiores correntes elétricas e podia ser transmitida a grandes distâncias. Daí o motivo dele ter vencido o desafio, né? Então ele criou essa forma de energia. Também ele nunca publicou nada em artigos de radiologia, mas ele sempre está presente na história da radiologia, né? Esse motor de campo magnético rotativo que ele descobriu em 1882 na Europa foi o que possibilitou o mecanismo básico da descoberta da ressonância magnética. Daí, em 1960, na Conferência Internacional de Pesos e Medidas, a comissão ter nomeado Tesla como a unidade de força do campo magnético. Por isso que as ressonâncias hoje têm a potência de 1,5, de 3, de 7 teslas, que quer dizer campo magnético. Além disso, ele também se enveredou em outra área, a da radiologia propriamente. Ele fazia algumas experiências no laboratório e começou a fazer as primeiras imagens, segundo diz a história, dos raios-x, que ele chamava de shadow graphics, de imagens de sombras, né? E ele estava quase conseguindo formalizar isso na ciência, porém, em 1894, o laboratório dele pegou fogo. Um ano depois, o Röntgen descobriu o raio-x e publicou na Alemanha, né? Eles trocaram algumas cartas. Aqui a gente tem uma carta do Röntgen para o Tesla. Isso aqui é uma imagem feita pelo Tesla, uma Shadow Graphics, mostrando um pé, né? Com sapato. A gente vê aqui todos os parafusos e pregos do sapato, né? E a carta de agradecimento do Röntgen, dele ter gostado das imagens que ele inventaram. Ele deixou o Röntgen ter todos os créditos, segundo os artigos que a gente leu, né? Da descoberta do raio-x, né? E aqui tem essa carta que o Röntgen agradece. Então, apesar do Röntgen ter ficado com todos os créditos da descoberta do raio-x, o Tesla está sempre presente na nossa vida, porque aquela lâmpada que tem nos gasópios, ela usa a corrente alternada que foi promovida e inventada pelo Tesla. Aqui a imagem do motor de corrente alternada, né, que foi a grande descoberta dele, que produzia essa transmissão de altas energias a longas distâncias.
E esse é o Tesla, né? Em 1882, ele descobriu o campo magnético rotativo, saiu na capa da revista, ficou muito famoso, milionário, mas todo o dinheiro que ele recebia, ele inventava, ele colocava em novas invenções. Então, por isso ele faleceu em 1943, aos 86 anos, sem muito dinheiro, sem filhos, solteiro, com mais de 700 patentes registradas, um grande inventor de inúmeros tipos de descobertas, seja no rádio, seja na corrente alternada, seja no campo magnético, seja no raio-x. E por isso que reza a história que quando ele nasceu no meio daquela tempestade, a tia dele falou que ele ia ser o filho do trovão, porque havia muitos trovões naquele momento, e a mãe disse: não, meu filho Nikola Tesla será um filho da luz. Fica aí essa historinha em poucos minutos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.